Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal Hoje nós vamos continuar falando da história dos cristãos e da Bíblia. É uma história interessante e que temos muito a aprender com ela para seguirmos os passos dos nossos pais na fé. É isso daí, sem mais delongas, vamos ao vídeo. 0 antes de Cristo a 90 depois de Cristo. A compilação do Novo Testamento. Se pegarmos o primeiro século e vermos os fatos, veríamos 3 situações. O primeiro, o período da verdade viva. No tempo em que Jesus viveu, as suas palavras foram muito importantes. Ele era poderoso em palavras e atos. Suas palavras eram oráculo e seus hábitos milagres. O segundo período seria do ano 33 aos 50 depois de Cristo. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditaram que ele voltaria em breve. Mas quando chega no período de 50 a 90 depois de Cristo, é o período da comunicação escrita. Foi nessa época que certas condições ocorreram que se exigia a escrita de cartas. E essas cartas se tornaram a base do Novo Testamento. Hoje, esses novos manuscritos do Velho Testamento estão guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários fragmentos para que tivéssemos uma cópia completa. 35 depois de Cristo, o primeiro mártir cristão. Havia se passado 7 anos após a ressurreição de Cristo, e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebraicas. Selecionaram 7 homens, aos quais chamaram-se diáconos. Todos possuíam um nome grego. 2 deles se chamavam Felipe e Estevão. Estevão foi diante do Sinédrio acusando de tê-lo assassinado ao Messias, e baseado numa passagem de Isaías afirmando que fala que Deus não habitava em um único lugar. Levantou ira tanto aos saduceus como aos fariseus. Ele os espredejaram e ele foi o primeiro mártir. Desde então, muitos cristãos passaram a ser apedrejados e martirizados. 45 a 68 depois de Cristo. Os escritos de Paulo. Paulo abriu caminho para a igreja dos gentios. Escreveu a grande maioria das epístolas do Novo Testamento, muitas delas escritas na prisão. Foi muitas vezes chicoteado e morreu nas mãos do imperador Nero. Pedro foi crucificado, embora não se achasse digno de ser crucificado, da mesma maneira que foi Jesus. Tomé morreu queimado na Índia por causa da sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Todos os outros autores do Novo Testamento ou foram mortos por espada ou crucificados, açoitados, decapitados ou queimados vivos. A expansão entre o ano 100 e 400 depois de Cristo, houve uma grande expansão do cristianismo em Roma. Havia em Roma muitas congregações separadas, mais de 40 congregações, encontrada logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano,
como na distante Inglaterra. Nesta época, crescia não só numericamente, mas penetrava verticalmente em cada segmento vertical. Nesta época, a igreja tinha como comum a Bíblia e não sobreviveriam sem ela. De 80 a 303 depois de Cristo. A construção do Coliseu e a perseguição dos cristãos. O Coliseu em Roma começou a ser construído em 72 depois de Cristo pelos Vespasiano e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 depois de Cristo e era usado principalmente para o sacrifício dos cristãos. Uma série de perseguições ocorreu contra a igreja. A perseguição romana começou no ano de 64 depois de Cristo, ocasionada por Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. Nero os queimara à meia-noite para que servisse de tocha para a cidade. Casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiada. Grupo de 50 eram colocados e amarrados por corda para ser jogado no mar. Todas essas ações de Roma eram para acabar com os cristãos. Existiam 4 razões para as perseguições. Primeiro, era política. Os cristãos se reuniam à noite em lugares clandestinos e tinham medo em que formasse grupos políticos. Segundo, era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César. Terceiro, era social. Eles tinham uma maneira de vida distinta. Acreditavam de que todos os homens eram iguais. Os romanos eram Nero numa extremidade e o restante da população em outra escala social. Quarto, razão financeira. Os romanos teriam também que fabricar estátuas e esfinges, pequenas imagens de idolatria da deusa Diana. A última das séries de 10 perseguições foi realizada em 303 depois de Cristo por Diocleciano. Diocleciano ascendeu severamente por via militar e se tornou comandante do imperador. Com sua obsessão ao poder e se tornou militante do imperador Caro. A sua obsessão ao poder, Diocleciano colocou um fim à crise do terceiro século. Indicou um oficial, o seu colega militar, Maxiliano, para o cargo de Augusto, com imperadores de menores estatura. Sob esse sistema de tetrarquia, um governo de 4, cada imperador tinha autoridade sobre um cargo de império, embora fosse um governo conjunto.